Olá, no programa de hoje, os privilégios do serviço público que amplificam a desigualdade. Mecanismos que favorecem o topo das carreiras do Executivo, do Legislativo e do Judiciário têm contribuído para criar e manter vantagens no Brasil. Essa é a tese de uma obra que mostra como essa engrenagem se move, gera distorções entre remuneração e produtividade e pede um ajuste de rota. Nossa entrevista é com o economista e professor da Fundação Dom Cabral, Bruno Caraza, autor do livro O País dos Privilégios, volume 1, Os Novos e Velhos Donos do Poder, em lançamento pela Companhia das Letras. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, Caraza. Sempre um prazer receber. Obrigado, Marco. Prazer estar aqui com vocês, conversando de novo sobre o ambiente político e institucional brasileiro. Então, Caraza, ao se debruçar, em seu trabalho de pesquisa sobre o número de privilégios que são existentes no Brasil, você optou, por produzir uma trilogia. O que foi determinante para esse desenho e por que começar por aqueles que você chama de os donos do poder? Pois é, a estrutura do Brasil, pensar, fazendo o diagnóstico do Brasil, a gente é um país muito desigual, a gente é um país que cresce pouco, é um país que tem muitas ineficiências. E analisando essa situação, assim, eu cheguei à conclusão de que a gente tem um Estado brasileiro que é um Estado que ele se caracteriza por criar e distribuir uma série de benefícios para grupos específicos da sociedade que têm um maior poder de pressão, que é muito bem relacionado com a cúpula dos três poderes. E aí eu resolvi aprofundar nessa discussão. Então, identificando esses principais grupos, eu resolvi estruturar então essa obra em 3 volumes que tratam de 3 grupos que são poderosos nessa articulação junto ao Estado em busca de benefícios próprios, que são os privilégios. Então, decidi focar em categorias da elite do serviço público, não de todo o serviço público, mas a elite do serviço público, grupos empresariais, que vai ser o 2º volume, e privilégios que são concedidos para as classes mais altas, para a população mais rica. Então, a gente estruturou dessa forma essa obra. Então, o título é forte, País dos Privilégios. Como entender em que lugar o Brasil está, em comparação com outras nações do mundo, em relação a essas vantagens? Então, essa ideia do privilégio, se a gente pegar o significado da palavra, vem do latim, que quer dizer lei privada. Quando a gente pensa numa lei, e o pessoal do direito sabe muito bem, a lei ela é pensada para ser algo genérico, aplicado a todas as pessoas, abstrata. Mas quando a gente analisa o que se produz no Brasil em termos de políticas públicas, legislação, benefícios tributários, a gente vê que alguns grupos eles conseguem se apropriar de transferências de renda ou de tratamentos especiais do Estado. Isso é meio que uma característica do Brasil, e que remonta desde o passado colonial. Por isso que esse primeiro volume eu faço essa brincadeira com uma obra clássica da história brasileira, da historiografia, que é Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. Raimundo Faoro ele mostra que na nossa origem, desde o passado lá atrás de Portugal, havia uma associação entre uma elite do poder, ligada no início de Portugal à corte, mas que depois no Brasil se perpetua depois da independência, mesmo com a República, que se associa com uma elite empresarial. Então isso está na marca, é uma marca da nossa evolução histórica e que difere de muitos outros países que, obviamente, cada país tem as suas peculiaridades, tem os seus tratamentos especiais, tem seus grupos escolhidos, mas aqui no Brasil isso é uma forma muito disseminada de atuação do Estado brasileiro, o Estado sendo capturado por esses grupos de interesse. É algo que diferencia nossa evolução, nosso desenvolvimento de outras nações. As chamadas castas de servidores públicos que aparecem em destaque na obra têm a ver, sobretudo, com o poder de lobby de certas categorias. Quais delas chamam mais atenção?
Pois é, acho que isso é uma mensagem que eu gosto de deixar bem claro, né? E até coloco muito bem em vários trechos do livro, é que a gente não pode generalizar como os servidores públicos em geral no Brasil sendo privilegiados. Na verdade, a gente tem uma pequena elite dentro da estrutura dos três poderes, que essa sim é uma elite que pela posição que ela tem no poder, pelas funções que ela desenvolve, ela é muito bem conectada com os tomadores de decisão, ela consegue fazer um lobby muito grande e essa sim se descola do restante dos servidores e consegue oferir rendimentos que são muito acima da média dos rendimentos da população brasileira. E aí a gente tem essas figuras nos três poderes, né? A gente tem, por exemplo, os magistrados, o Ministério Público, a gente tem categorias dentro do Poder Legislativo, por exemplo, né? Os consultores, assessores parlamentares, os próprios políticos, né? A gente tem membros dos tribunais de conta, e dentro do Poder Executivo, se a gente olha o Poder Executivo Federal, a gente tem uma série de carreiras que também consegue se descolar dos outros. Advogados públicos, fiscais da Receita, toda a área ligada à questão financeira, né, como analistas do Banco Central, como analistas do Tesouro, então diplomatas, policiais federais. Então, essas categorias, elas conseguem, por poder de pressão, por convencimento, por estarem próximos aí à cúpula dos três poderes, conseguem extrair rendimentos, um tratamento especial que não se aplica à grande massa dos servidores, de professores de escolas públicas, de enfermeiros do SUS, que não conseguem ter o mesmo tratamento do Estado. Qual que é o peso, né, para isso dos chamados penduricalhos, né, que acabam surgindo e perdurando, né, por mais tempo? Pois é, o penduricalho é uma palavra até brincalhona, né? Mas que, na verdade, ela esconde algo que tem um peso muito grande na folha de pagamentos, especialmente do Poder Judiciário e do Ministério Público, mas que outras carreiras também estão conseguindo, né? O que são esses penduricalhos? São pagamentos que extrapolam muitas vezes o teto, tá? E fruto de decisões administrativas, de decisões judiciais, que vão criando auxílios, benefícios, gratificações que não integram a base do salário, mas que, no final das contas, representam acréscimos salariais muito significativos, porque a maior parte desses pagamentos elas têm um tratamento legal que tem duas características. Primeiro, não estão sujeitos ao teto de remuneração do serviço público, que seria o salário dos ministros do STF. Isso. E também não pagam imposto de renda, porque tem essa classificação de serem vantagens de indenizatórias, tá? E quando a gente olha, por exemplo, só no Poder Judiciário, a gente constata aí que nos últimos 5, 6 anos, só o pagamento que supera o teto por meio desses penduricalhos no Poder Judiciário, por exemplo, é coisa de 32 bilhões de reais. Então é um valor muito significativo e que acaba fazendo falta para outras políticas públicas ou para remunerar outros servidores públicos quando a gente computa esses vários pagamentos extrateto no Brasil hoje. Dentro desse contexto geral do funcionalismo, você já fez, né, uma diferenciação importante, né, dizendo que não é possível generalizar. E existe uma visão, né, de senso comum no Brasil muito difundida que identifica ali qualquer servidor público como marajá. Né? Do ponto de vista prático, né, como que você vê a desigualdade brasileira sendo expressa dentro do próprio serviço público? Qual é esse grau de desnível que existe, se ele deveria ser menor na sua avaliação? Quando a gente olha o tamanho do funcionalismo público brasileiro, a gente não tem mais servidores públicos do que outros países do mundo. Então, quando a gente olha, por exemplo, servidores públicos civis e militares, né, dos 3 níveis aqui no Brasil, dá mais ou menos 12% da força de trabalho no Brasil. Se a gente
pega os Estados Unidos, por exemplo, que é um país tido como país liberal, né, de Estado pequeno, lá os servidores públicos, por incrível que pareça, são 15% da força de trabalho dos Estados Unidos. Tá? Mas quando a gente olha o peso da folha de pagamentos brasileira, ela é maior do que o peso da folha de pagamentos lá nos Estados Unidos. Então tem uma distorção aí. E onde que está essa distorção? Está justamente nessas carreiras que são carreiras mais prestigiadas, que são privilegiadas da estrutura. Então, quando a gente olha o pagamento médio do funcionalismo público no Brasil, a gente tem um padrão. Em geral, servidores federais ganham menos do que servidores estaduais, que ganham... servidores federais ganham mais do que servidores estaduais, que ganham mais do que servidores municipais. E a gente observa também que servidores do judiciário ganham mais do que servidores do executivo e do legislativo. E esse tipo de distorção também se dá entre profissionais setor público e setor privado. Então, por exemplo, se eu pego um professor de escola pública brasileiro, ele ganha menos do que um servidor, do que um professor com as mesmas características, a mesma formação, qualificação, experiência, um professor do setor privado. Então, o público ganha menos do que o privado quando se trata de professor, ou de enfermeiro, ou de médico de SUS, por exemplo. Mas quando você olha, por exemplo, um auditor federal, um advogado público, com as mesmas profissões, com as mesmas atividades, com atividades similares, com a mesma experiência, formação, a gente observa que, na média, as carreiras públicas são mais remuneradas, melhor remuneradas do que as carreiras privadas. Então, tem essa distorção dentro do serviço público brasileiro. Carreiras que trabalham mais no atendimento ao público, na prestação de serviços direto à população, são menos valorizadas no Brasil do que as carreiras de gabinete. É um equívoco de concepção na sua avaliação? Acho que é uma distorção, né? A gente precisava ponderar melhor qual é o peso de cada uma, porque tem uma distorção muito grande. Quando você olha essas carreiras da elite, elas ganham muitas vezes mais do que outras carreiras de atendimento ao público, de prestação de serviços à população. Então, a gente precisaria ter um tratamento mais equilibrado. Óbvio, existem diferenças e essas diferenças têm que ser ressaltadas. Mas no Brasil elas são muito discrepantes e são muito maiores do que em outros países. Você pega, por exemplo, um juiz italiano, ele ganha, na média, o dobro do PIB per capita da Itália, né, do rendimento médio da população. Se você olha aqui no Brasil, é coisa de 10, 12 vezes mais do que a renda média da população. Então, tem uma distorção. É a nossa desigualdade bem explicitada também, né? Isso, que em outros países não se observa tanto. Essas carreiras são valorizadas lá fora, mas não de forma tão intensa do que aqui no Brasil. Uma categoria que sempre gera, né, muitos debates públicos é a respeito do caso dos militares. A estrutura previdenciária e um foro de justiça próprios, no caso deles, podem ser considerados privilégios? Essa pergunta é muito boa, que quando a gente fala de privilégio, não é só pagamento, não é só salário, né? Elas têm outras nuances, né? E no caso dos militares, isso fica muito claro, né? A carreira militar sempre foi uma carreira prestigiada na história brasileira, desde lá do tempo do Império, da República, da ditadura militar, né? Então era uma carreira de status e muito valorizada. Quando veio a redemocratização, essa carreira foi meio que colocada de lado, né, em termos de ganhar reajustes salariais. Então, houve, sim, ao longo do tempo, uma queda nos rendimentos médios dos militares brasileiros nas últimas décadas. Mas só que os militares brasileiros, eles preservam uma série de privilégios, de tratamentos especiais que ainda são herança desse passado glorioso que as Forças Armadas tiveram no Brasil. Então, por exemplo, o regime de previdência dos militares, né,
ele gera um déficit que, proporcionalmente, ele é muito maior do que o déficit da Previdência dos servidores civis e do INSS em geral. Além disso, os militares eles têm um foro de justiça próprio, né, a justiça militar, que é resquício aí desde o tempo do Império, que hoje no mundo inteiro é coisa raríssima de se ver o que tem no Brasil. Você tem uma justiça especial composta na maior parte dos seus membros por egressos das Forças Armadas. Esse sistema especial de justiça, ele acaba corroborando para uma série de decisões que são protetivas dos militares quando eles provocam, quando eles causam má condutas nas suas atividades. Então é algo que leva ao corporativismo e que pode ser visto também como um privilégio. Outra reclamação, Bruno, muito presente, né, no cotidiano brasileiro é a demanda por serviços de qualidade vindos do Estado, ali na ponta, né? Saúde, educação, entre outros. Isso está diretamente ligado à valorização do servidor, para que ele possa desempenhar um bom trabalho. Como que a gente resolve essa equação, né, entre responder uma demanda por serviços que é crescente, ter essas restrições de valorização e ainda assim é possível criticar as elites do funcionalismo, mesmo com esse contexto? Sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente fala, por exemplo, de reforma administrativa, que é um tema espinhoso, né? Porque, de um lado, a reforma administrativa, pelo pessoal mais à direita, né? Eles veem a reforma administrativa como uma questão de se reduzir o Estado ao mínimo, né? E do outro lado a gente vê também o pessoal da esquerda sendo contra a reforma administrativa, né? Porque não querem ferir aí os direitos dos servidores, né? Entre esses dois extremos, eu acredito que a gente tem um longo espaço, um grande espaço de se pensar propostas para se melhorar a estrutura do funcionalismo público brasileiro, voltado a esse objetivo que você citou, né, de termos melhores serviços prestados para a população. Então, por exemplo, se você aprova uma legislação ou mesmo uma decisão do Supremo para restaurar a autoridade do teto e acabar com essa farra dos penduricalhos no Brasil, quando você toma essa decisão, você acaba gerando mais recursos para serem aplicados em outras políticas públicas ou na valorização de outras carreiras que não são prestigiadas hoje no Brasil. Isso dependeria de decisão judicial, né? Exato. Mas e ambiente político para mudança? Será que a gente tem? Pois é algo que é muito delicado, esse tipo de proposta, ou, por exemplo, uma reformulação de carreiras, ou a instituição, por exemplo, de avaliação individual de desempenho dos serviços públicos, do servidor público. Todo esse conjunto de medidas, ele seria voltado para esse objetivo. Mas a gente esbarra nesse problema político. Todas essas carreiras são muito bem articuladas, tanto no Congresso quanto junto ao Executivo e ao Judiciário, e elas acabam bloqueando essa agenda. Mas eu não sou pessimista a ponto de achar que a gente, então, não tem nada o que se fazer, né? A gente tem um bom exemplo hoje em dia em curso no Brasil. Nós temos um sistema tributário que é absolutamente caótico no Brasil, que privilegia uma série de setores da economia. Ainda assim, a gente conseguiu avançar com uma proposta da sociedade que veio com um convencimento, chegou até um Congresso e a gente está em vias de aprovar uma reforma tributária histórica para o Brasil. Então, acredito que o mesmo possa vir a acontecer com uma reforma administrativa que seja equilibrada. Não pode ser nem o extremo de se reduzir o Estado ao mínimo, conceder tudo para a iniciativa privada, porque o Estado ele é importante num país com tantas desigualdades como o Brasil, mas também não podemos achar que não tem nada de errado e que não há nada a ser feito. Tem muito a ser feito nessa agenda, sim, no Brasil. O governo Bolsonaro chegou-se a cogitar uma reforma administrativa dessas, mas foi ali muito criticada, né? Você mesmo aponta ressalvas no livro, né? Por quê? Sem dúvida nenhuma. Acho que a proposta que veio, né, do governo Bolsonaro, que partiu do Paulo Guedes, ela era contaminada com essa visão, né, de que
O Paulo Guedes até tinha um discurso muito pesado contra os servidores públicos, chegou até a chamá-los de parasitas, né, em alguns dos seus discursos, né? Então era uma proposta impregnada desse preconceito, até mesmo desse desconhecimento de que o serviço público ele é relevante, sim, no Brasil para diversos setores, e que na estrutura do Estado nem tudo cabe transferir para a iniciativa privada. Então a gente precisa ter uma avaliação mais ponderada, mais atenta a essas peculiaridades, para também a gente não incorrer no erro de descartar tudo que é bom. A gente passou por uma pandemia, a gente viu, por exemplo, o quanto que é importante se ter um SUS fortalecido no Brasil. A gente fizemos um avanço importante de universalização da educação, que é muito mérito de professores. Então, a gente tem que aproveitar o lado positivo da experiência brasileira, mas também apontar que existem distorções que precisam ser corrigidas e o Estado realmente precisa ser modernizado. Fica mais difícil achar um modelo ideal de reforma quando se tem tantas diferenças, né, dentro do próprio serviço público, tantas discrepâncias? Acho que a dificuldade maior advém dessa força que essas carreiras da elite têm para tentar bloquear uma agenda. Então, por exemplo, uma proposta de reforma previdenciária ou de reforma administrativa, sempre que ela é colocada em pauta, essas carreiras que são muito poderosas, elas já se manobram e já conseguem tirar a si próprias de qualquer discussão. Então, a gente vê isso muito forte no Judiciário, no Ministério Público, mesmo nos militares, no governo Bolsonaro. Então, essa é das maiores dificuldades que a gente tem para tratar desse problema. Tentar contornar ou neutralizar o lobby e a força que essas carreiras têm de bloquear uma agenda de discussão. São nessas carreiras que estão, para você, os exemplos talvez mais latentes de distorções também entre remuneração e produtividade? Porque essa é uma discussão importante que você levanta na obra, né? De uma forma geral, no Brasil, a gente não tem a tradição no Brasil de se avaliar o desempenho dos serviços públicos em qualquer carreira. A gente até tem institutos de avaliação de desempenho, mas muitas vezes eles são avaliações pro forma, que normalmente se dá 100% para todo mundo. Então, ter um sistema de avaliação que dá 100% para todo mundo é praticamente não ter nenhum sistema de avaliação. Então, inclusive, no governo Fernando Henrique, aprovou-se uma reforma administrativa com a necessidade de se aprovar uma regulamentação dessa avaliação de desempenho, e essa proposta que o governo chegou a mandar para o Congresso, tramitou na Câmara ou no Senado, ficou aí praticamente 30 anos sem ser aprovada e acabou sendo arquivada. Então, a gente não tem nem parâmetros para identificar qual carreira é produtiva ou quais os servidores que existem, né, que devem ser valorizados e outros não. A gente tem no Brasil institutos que privilegiam a carreira e não o servidor. Então, em diversas carreiras, você tem servidores muito bem qualificados, dedicados, comprometidos, que no final do mês vão ganhar o mesmo salário daquele servidor que não tem compromisso nenhum e que é pouquíssimo produtivo. Então, a gente precisa criar essa tradição da avaliação de desempenho efetivamente nas diversas carreiras do serviço público brasileiro. Outra questão de fundo, Caraza, né, que é levantada na obra, é uma correlação entre o posicionamento das nossas elites e a desigualdade de renda no Brasil, que até se reproduz aí em relação a gênero e raça. E o governo Lula tem encampado, né, uma discussão no bojo dessa reforma tributária, né, de taxação dos super ricos. Isso foi inclusive citado pelo presidente na última reunião do G20. Em um país, né, com o nosso desenho, seria uma boa saída? Acho que essa medida ela
entra nesse panorama que eu procuro tratar nas 3 obras. Tá? Além de toda essa questão do funcionalismo que a gente está discutindo aqui, dessas carreiras supervalorizadas do serviço público, a gente tem outros aspectos relacionados à legislação tributária, principalmente, que beneficia muitos setores da economia brasileira e, inclusive, beneficiam a faixa de população mais rica, aí, o 1% mais rico, 0,1% mais rico, que tem um tratamento tributário, que tem uma série de vantagens relacionadas, por exemplo, à tributação de lucros e dividendos, que tem a ver, por exemplo, com tributação de heranças, com tributação de fundos de investimentos, que são benefícios que foram criados aí ao longo das décadas no Brasil, que acabam fazendo com que as pessoas mais ricas no Brasil paguem proporcionalmente menos imposto do que a população mais pobre, o que vai contra o espírito da própria Constituição. A Constituição fala que a tributação no Brasil deve ser progressiva, você tributar mais quem ganha mais. E no Brasil, por causa de uma série de brechas, de incentivos tributários, a população mais rica acaba conseguindo escapar da tributação e isso é um mecanismo que reproduz e aprofunda a distribuição de renda no Brasil. Então, são aspectos que eu vou tratar no volume 2 e no volume 3 para mostrar que essa lógica dos privilégios é uma lógica que também contribui muito para a desigualdade de renda aqui no Brasil. Nosso tempo está acabando, Carazo, mas queria, antes de encerrar, aproveitar, você também tem um trabalho permanente de análise econômica, na imprensa. Como é que você está vendo os rumos da economia do país, perspectiva agora de aprovar essa reforma tributária, tem o arcabouço fiscal que já foi aprovado, alguma dificuldade do governo de atingir esse equilíbrio? Está otimista para o futuro próximo? Quando a gente olha para o Brasil, a gente fica sempre com esse gosto meio amargo na boca, Um país que tem muitas possibilidades de crescimento, e de distribuição de renda, de crescer de forma sustentável, inclusiva, mas que a gente acaba esbarrando nessa realidade que a gente tem. De um lado, a gente dá passos importantes com a reforma tributária, mas de outro a gente esbarra nesse nosso eterno problema fiscal. E quando a gente olha a questão fiscal e as dificuldades que o ministro Haddad está tendo em relação a essa agenda aqui no Brasil, a gente vê como que essa questão dos privilégios, ela pesa, ela emperra o nosso crescimento, porque o Haddad tentou várias iniciativas para reduzir essas renúncias tributárias, e isso está sendo bloqueado pelo Congresso, e de outro a gente tem dificuldade de cortar onde a gente tem gordura para cortar, como é o caso dos penduricalhos aí de várias carreiras do serviço público. E aí o ajuste acaba, infelizmente, sobrando para a população mais pobre com as políticas públicas subfinanciadas aqui no Brasil. Obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Carazo. Sucesso aí com o livro País dos Privilégios. Estamos sem ele aqui de forma física, mas mostrando a imagem para quem nos assiste, e que você continue aí também a nos brindar com essas análises e provocações aí sobre a realidade brasileira. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer voltar aqui ao Mundo Político conversando com o seu público, que é tão especial. Muito obrigado. Eu conversei com Bruno Carazo, economista e professor da Fundação Dom Cabral. Falamos sobre o livro de sua autoria, O País dos Privilégios, Os Novos e Velhos Donos do Poder, volume 1. A obra em lançamento pela Companhia das Letras conta como funcionam os mecanismos de criação e manutenção de vantagens corporativas no Brasil, com seus reflexos na prestação de serviços e na desigualdade, e propõe caminhos para mudar essa realidade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.